Hoje o maior desafio que nós temos como igreja do Senhor é, mediante os valores, né, que as pessoas hoje não sabem, o que pode falar, o que não pode, o que é certo, o que é errado, tudo é relativo. Como que a igreja se comportou durante todo esse século? Como que a igreja tem enfrentado as lutas de hoje? É diferente de tempos atrás? Então, hoje, uma das questões que eu quero abordar aqui é sobre não se amoldar. Então, nós vemos duas situações. Uma igreja presa ainda ao passado, com os costumes e doutrina da igreja, totalmente fora do contexto que nós vivemos hoje, de ambiente, de roupa, de interpretação, porque hoje o conhecimento aumentou muito. E vemos do outro lado uma outra igreja que você não sabe se aquela pessoa é cristã ou não. Você fica em dúvida. Essa pessoa diz que é cristã, mas é cristã? Então, o ponto que eu quero trazer hoje é essa questão de ser uma pessoa separado, que a Bíblia fala sobre santidade, né? É ser separado, ser santo, separar-se das coisas desse mundo. Mas como, pastor? Nós podemos nos separar das coisas desse mundo? Aonde eu trabalho, só tem ímpio. Então eu entro e saio sem falar com ele? Eu não posso almoçar com aquelas pessoas porque eu tenho que ser separado. O que é ser uma pessoa separada, né? Então, o ponto hoje é falar sobre isso, sobre não se amoldar. Um dos exemplos que eu posso trazer antes de entrar no texto é uma pessoa que torce pelo seu time e ele pode ir a um estágio? Pode. Mas se ele é um servo de Deus, no domingo, ele pode, ninguém pode impedi-lo. Mas se ele tem compromisso na casa de Deus, ele não vai, irmãos. Ele não deixa de saber o resultado do seu time, de vibrar, mas ele coloca em primeiro lugar a casa do Senhor. Ele não se amolda quando ele está torcendo pelo seu time. E mesmo que ele vá a um estádio de futebol, ele não se transforma, ele não sai quebrando as coisas, xingando, com palavras obscenas, mesmo estando ali naquele ambiente. Ele vai ali como uma área de lazer para ele, vai torcer, se divertir, o que ele achar melhor, né? Se adequar à sua realidade, e depois vai voltar sem se misturar, né? Ele não cria a forma daquele ambiente, porque aquele ambiente está pedindo assim. Pelo contrário, a natureza de Cristo é mais forte, e mesmo em meio a todas aquelas trevas, ele consegue destacar, porque a luz de Cristo está nele. Amém? Então deu para entender o que é não se amoldar? É sobre isso que eu quero tratar, porque ultimamente, não que isso me incomode, né? Porque eu sei que essa sempre foi uma realidade em vários lugares, mas me preocupa quando a gente vê isso com naturalidade, e como a gente às vezes diz que isso é assim mesmo, não tem o que fazer. Então, quando nos convertemos e nascemos de novo, somos libertados primeiramente dessa tirania do pecado. Mas o que dizer, né, com a vida cristã após esses eventos críticos? Um deles é esse que eu dei. E trago essa pergunta: pode o crente pecar? O que vocês acham? Esse pode no sentido que eu estou incentivando ou trazendo para você aí uma dúvida, né? Pode ou não pode? E qual a possibilidade de viver uma vida genuína e vitoriosa, né? A palavra talvez seja: é possível que um crente peque? O que vocês acham? Sim, né? Mas também é possível evitar isso? A Bíblia vai estar falando sobre isso, né?
E qual as possibilidades de viver uma vida genuína e vitoriosa? Uma vida pura. Uma vida vitoriosa, não no sentido dessa distorção que tem de contar os resultados, os bens, mas aquela pessoa, em qualquer situação, que uma pessoa vitoriosa, ela pode até se abalar com certas circunstâncias, mas ele não se prostra. É a história daquele homem que disse: eu sei em quem tenho crido. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, ao versículo 16, eu não sei como é que está a minha versão, então, eu puxo aqui, no meu sistema está NVI, não sei como é que está aí, tá? Depois a gente precisa rever isso. Mas, independente das versões, vai dar para você acompanhar. Versículo 13 a 16. Portanto, estejam com a mente o quê? Preparada. Vamos lá, o que é uma mente preparada? O que a Bíblia está dizendo? É uma mente que está atenta? É uma mente que esperta, uma pessoa sagaz? Eu entendo que essa mente aqui preparada é uma mente que está aberta para o entendimento da palavra de Deus. Prontos para a ação, tem atitude de cristão, sejam sóbrios. Está fazendo aqui um paralelo, né, com a pessoa que fica embriagado, né? Sejam sóbrios e coloque toda a esperança onde? Em Cristo. Aqui no meu texto diz: na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. E nós sabemos que o Senhor já foi revelado a todos nós. Como filhos obedientes, uma mente preparada, como filhos obedientes, não se deixe o quê? Amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Ou seja, quando você não conhecia a palavra. Essa semana nós falamos sobre algumas questões de misticismos, de coisas que nós aprendemos, né? E que trazíamos aquilo como assim verdade lá no grupo lá dos homens, né? Então aqui, sobre os maus desejos de outrora, de coisas do passado, quando viviam na ignorância, quando você não tinha uma verdade única, em que servia como base. Eram verdades de filósofos, escritores que você gostava, que tinha conhecimento, né? Mas não era a verdade que liberta. Versículo 15 e 16, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam o quê? Santos, vocês também em tudo o que fizerem. Nós podemos ver aqui nesse texto que em muitos momentos nós trabalhamos na igreja também como algo errado, com essa questão de que a pessoa que é santo é aquela pessoa que está ali à frente, uma pessoa com uma unção, separado para toda a área e não tem erro, não tem dificuldade. A Bíblia não trata dessa questão como às vezes como nós como cristãos achamos. Tanto prova que isso é uma grande verdade, que quando qualquer pessoa da membresia se comete algum erro, né, e em muitos os pastores orienta, perdoa, dá oportunidade, a igreja aceita. Mas se o pastor errar e falhar, é difícil de encontrar o perdão pela igreja, porque nós criamos esse padrão, porque aquele homem é santo. Então a Bíblia que nos diz que não é o líder, mas que todos nós precisamos ser santos, separados, viver uma vida de santidade, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então eu separei algumas fotos, e vê se você consegue ver nessas fotos, identificar alguma coisa ali nela, né? Então, vai dizer assim: a santidade é o ato de separar-se do que é ruim, é o ato de você se dedicar a Deus. Então, o que é ruim?
né? O que você está vendo ali naquela foto? Hã? Uma ave. Alguém está conseguindo ver essa ave? E ali, tem algum bicho ali? Tem mesmo, gente? Não é um pedaço de madeira? E agora? Tem outro aí? E esse aí? Cadê? Você sabe o nome desse bicho? Sabe o nome dessa ave? Urutau. Depois você puxa lá na internet, agora não. Se você abrir aí para dizer, não, eu estou vendo aqui o versículo, não, você não vai me enrolar. Depois, quando você chegar em casa, né, esse bicho chama urutau. E o que ele está fazendo ali? Se amoldando aquela forma com um único propósito. Qual é o propósito daquele bicho? De sobreviver, de ficar escondido. É a única arma que esse bicho tem. Então, é justamente essa questão que o texto aqui fala, né? Como filhos obedientes, não se deixa moldar pelos maus desejos outrora, quando viviam na ignorância. Não trazendo esse animal como algo ruim, né? O pastor falou que esse bicho, porque vai ter isso. O pastor falou que aquele bicho é do diabo, porque ele se amolda. Não estou dizendo isso, irmão, estou falando que é uma forma que ele tem de sobreviver. E a melhor maneira para que ele possa fazer isso, geralmente é em cima de algo, um tronco que é morto, né? Onde ele consegue se amoldar melhor àquela forma, tá? Então, pegando esse texto, nós também precisamos, querido, estar atento. Será que nós estamos se amoldando ao sistema desse mundo? Ou temos sido esse diferencial? Será que nós estamos tão parecidos com o mundo, do que as pessoas olham e não conseguem mais identificar a natureza de Cristo? E aí a natureza não está na sua aparência, está naquilo que você faz. É uma pessoa separada, é uma pessoa que em toda oportunidade você não está com uma armadura, com medo daquelas pessoas que são ímpias, porque você precisa ter isso em mente. O que você tem é mais forte e maior, irmãos. Sabe aquela história que eu sempre conto? Eu sempre morei num lugar onde tinha muitos trabalhos e oferendas que essas seitas aí oferecem. E era nos ensinado por essas pessoas: olha, quando você passar nesse lugar, faça o quê? Peça licença. E mesmo pedindo licença, eu ficava arrepiado, porque o negócio é feio, não é? É muito estranho mesmo, né? Mas e hoje? Você é nova criatura. Aqui vira e mexe, tem uns trabalhos desses por aqui, né? Acontece isso. Você ainda pede licença? Não, porque eu aprendi assim outrora, no passado, né? Não, querido, você hoje é nova criatura. E quando você passa por esse lugar onde eu moro, tem muito disso, é muito forte, né? Esse sacrifício, eu sempre passo dizendo: licença? Não. Esse lugar aqui pertence ao Senhor, porque aqui está passando um servo do Deus vivo. Esse lugar, essa rua aqui, esse lugar é um ambiente, é a curva da morte. Não, esse lugar vai ser um lugar de bênção, porque todo dia aqui passa um servo ou uma serva do Deus vivo. Se amoldar, querido, é você aceitar que aquele ambiente é daquele jeito e você não pode fazer diferença. Você pode, porque você tem a luz de Cristo. Você pode dar um glória a Deus por isso. Você tem a luz de Cristo e não tem que se amoldar àquele sistema.
Você pode conviver com qualquer pessoa, falar de qualquer assunto, mas precisa ficar marcado que você é diferente. Você não ri de uma piada obscena. Você não olha, quando um amigo diz, olha para aquela mulher ali, você, vou olhar, porque senão, o que ele vai achar de mim? Você não olha, não. Poxa, cara, o que tem? Você não gosta, não? Eu gosto de outra coisa melhor. Aí a pessoa, o que é isso? Eu gosto de Jesus Cristo. Todo momento é oportunidade de você falar do amor de Deus, irmãos. Não se amoldar é aproveitar as circunstâncias e não ficar armado, achando que tudo é errado e que tem demônio para tudo é lado, porque tem. Mas aqueles que estão em Cristo, eles vêem todo momento uma oportunidade de mostrar que ele é separado do amor de Deus. Quando você está lá no seu trabalho, você mostra que é uma pessoa santa, santificada. Você cumpre a sua hora de chegar e de sair? Se você faz isso, você não está se amoldando no sistema do mundo. Porque você está mostrando que você é íntegro, você é fiel. A quem? Ao Senhor Jesus. E sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia diz que no devido tempo, essa fidelidade virá em bênção sobre a sua vida. Aleluia! A santidade é o ato de separar-se diante daquilo que é ruim e dedicar-se a Deus. O amor de Deus, querido, ele é incondicional. Isso aí. Independente pelo que você fez ou deixou de fazer, sendo cristão ou de qualquer outra religião, o amor de Deus continua o mesmo. Incondicional. Mas, e as suas bênçãos? As suas bênçãos é para todos? Não. A Bíblia diz, Jesus revelou isso, que o pão era para os filhos. Então, a bênção de Deus, ela é condicional sim. Mesmo eu sendo um cristão, pastor, é, isso mesmo. Por que você acha que você vê tantos cristãos com testemunhos de vida? Hoje mesmo eu recebi, pela manhã, eu recebi um áudio, aliás, a minha esposa recebeu um áudio, de uma irmã, durante muitos anos, sofrendo com uma bactéria, indo para o hospital, uma família muito comprometida na casa do Senhor, e oramos muito por essa família, visitamos muito essa família, e hoje eu recebi a notícia que ela dizendo, olha, eu fiz os exames e já não tenho mais nada. Chorando, ela disse, Deus me curou, aleluia. Irmãos, existe diferença no crente que se separa para as coisas de Deus, e aquele que se diz cristão, mas não se separa para as coisas do mundo. Eu quando ouço as pessoas dizerem, né, que não gostam de trabalhar com crente, eu entendo, porque houve uma desilusão, uma tristeza, mas não tem coisa melhor do que você trabalhar com um cristão convertido, queridos. Se ele falar que ele vai fazer, ele vai fazer. Se tiver alguma dificuldade, ele vai explicar por que não fez. E ele passa tanta confiança, que você sente falta de trabalhar com essas pessoas. Por que a igreja do Senhor tem sobrevivido? Tem vivido durante todos esses anos? Porque tem na casa do Senhor crentes fiéis. Vamos ver as condicionais para termos aqui a bênção de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, como Paulo aqui fazendo uma oração, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que Deus tenha compaixão, que Deus possa mudar essa mente, que Deus possa ajudá-lo a ter o entendimento da palavra, que esse coração possa ser mudado, que de fato possa haver uma conversão,
que se ofereçam em sacrifício vivo. Não é esse sacrifício que nós falamos, olha, foi um sacrifício conseguir isso, né? Então a palavra sacrifício tomou um outro sentido. O sacrifício queria uma oferta, um custo, um tempo para aquela família, uma vida seria ceifada, haveria ali uma morte, com um único propósito. Então Paulo está se referindo aí ao Antigo Testamento, às leis. Se ofereçam em sacrifício vivo. Existe um preço, sim, o preço já foi pago lá na cruz, mas existe um preço nosso que precisamos pagar, e a Bíblia nos pede apenas isso. Se separe das coisas do mundo. Não tenha inveja do ímpio. Não tenha inveja da vida que aparentemente é boa, sem regras. Mas tenha compaixão. Paulo diz: rogo pelas misericórdias, que ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Então nós precisamos aqui começar a entender o que é não se amoldar a esse mundo. O culto racional é um ato de amor, querido. Eu quero estar na casa do Senhor. Mas por que algumas pessoas têm essa dificuldade? Por que você não veio hoje à casa de Deus? Porque eu estou mal. Você não raciocinou. Quando você está mal, você deixa de tomar um medicamento? Quando você está mal, você deixa de procurar a área de saúde? Eu vou ir para uma área da música porque eu estou mal. Você vai procurar quem? Alguém da área da saúde. Quando você não está bem na sua alma, ou que algo mexeu no seu coração, qual é o lugar que você tem que vir, meu irmão? A casa do Senhor. Você que está aí nos assistindo, e todos aqui são testemunha disso. Se você poderia estar aqui hoje presente, não é a mesma coisa. Assistir um culto online e assistir um culto presencial é totalmente diferente, porque a Bíblia diz que aqui há comunhão entre os irmãos. Você pode dar um glória a Deus? Vê se na sua casa aí tem esse glória a Deus. Talvez apenas de uma ou de duas pessoas. O culto racional é um ato de amor. Hoje eu quero estar na casa de Deus. Essa semana eu tive um privilégio de conversar com uma jovem, 22 anos, ela estava falando de uma outra denominação, que ela teve com uma pessoa aqui na igreja, e ela acompanhada, ela disse: pastor, estar o domingo fora da igreja é estranho, né? Eu falei: é verdade. Parece que está faltando algo. Alguém aqui já teve essa experiência? Né? Mesmo sendo seu dia de férias, você tirou aquele final de semana, mas é estranho. Porque esse culto racional é um ato de amor, você vem espontaneamente. Eu desejo estar na casa do Senhor, e como eu me alegrei, querido. Porque às vezes nós criamos esse padrão, achando que não existe jovens que têm se separado para Deus. Tem. Nós temos aqui vários jovens na nossa igreja, que têm vivido essa vida separada para o Senhor. O culto racional tem que ter sentido. Eu sei porque estou aqui, pastor. Porque Deus tem sido bom com a minha vida. Porque Deus tem perdoado os meus pecados. Porque eu preciso dele para aprender mais. Então a Bíblia vai nos ensinando qual é o motivo pelo qual você está cultuando a Deus, e mediante esse culto, você vai entendendo e vai se separando, e sendo uma pessoa diferente. O culto racional não é uma imposição. Não, se você é líder, se você dá aula, você tem que vir ao culto. Não, você não tem que vir ao culto. Você precisa estar na casa do Senhor.
porque você pode forçar uma pessoa a vir, mas se neste exato momento aqui, a sua cabeça está em outro lugar, você está abrindo a Bíblia, vendo outro versículo, que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui nesse momento, você está com o seu corpo presente aqui, mas a sua mente não está ligada em nada aqui, é como se você tivesse vindo obrigado. Não, não é uma imposição, querido, é uma oferta a Deus. O culto racional também não é algo morto, sem vida, mas olha o que o livro de Salmo fala, 122, versículo 1, o culto racional não é um campo de batalha, o seu culto racional é algo que traz satisfação, é algo agradável. Ainda você tem esse sentimento no seu coração? Mesmo no domingo pela manhã, que para mim é o meu sacrifício vivo, e alguns irmãos como eu sabem como que é esse negócio. Tem pessoas que chegam aqui 7 horas, bom dia pastor, você fala assim, dia, lá para as 10 horas, começa a despertar, mas mesmo com todo sono, e olha como é que é interessante, quando é para a área de esporte, olha como que é o nosso corpo, e aí já está vindo aqui à minha mente o culto racional, quando é para qualquer coisa de esporte, eu acordo 4:30 da manhã, com uma alegria, antes do despertador, e aí Deus usa quem? A esposa, para isso aí você acorda, né? Mas mesmo vindo com esse esforço, porque para mim o horário da manhã é o mais difícil, eu venho com alegria, e eu posso dizer isso, não fui obrigado a vir, é um esforço sim, esse primeiro horário para mim, mas eu digo aqui, alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e uma das coisas que eu pedi, conversando com alguns jovens aqui, pastor, qual foi o padrão que você escolheu para ter alguém ao seu lado? Eu falei, alguém que amasse mais o Senhor do que a mim. Esse foi o padrão, irmãos. Eu não falei maneira, hábito, jeito. Às vezes eu me arrependo. Falo, Senhor, você tem tantos, né? Deixa um pouquinho ela para mim, né? Porque é uma paixão muito grande, mas vale a pena, querida. Eu acredito que alguns aqui sofrem com isso. É uma luta, talvez, para o seu marido vir. E até quando convida, talvez, a sua esposa, tem que ir de novo, outra vez. Você tem certeza disso? Mas quando a pessoa tem a alegria do Senhor, querido, e ele tem na sua mente escrita a palavra do Senhor, o que ele faz? Isso não abate. Eu vou, e você também deveria ir, porque se você não aceitar Jesus, você sabe para onde você vai? Vai embora, segue o seu caminho. E o Espírito Santo, nesse exato momento, diante de irmãos que possivelmente estão passando por essa situação, apresente a Deus o seu pedido, e Deus vai te ajudar, querido. Você pode aí dizer, eu creio, pastor. Então, você tem chegado à casa do Senhor com essa alegria? Cada geração, querido, ela recebe influências e foram moldadas segundo o padrão desse mundo. Isso é fato. Está em Romanos capítulo 2, 12, versículo 2. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. É difícil, querido, você não deixar de ser influenciado, principalmente na área de hábitos,
costume da época. Não dá para fugir, é inevitável. Esses dias uma pessoa estava dizendo: pastor, eu estava lá na academia, não é que eu saí cantando aquela música? A música não entra na nossa mente, querido. Eu estou aqui dando um exemplo das coisas pequenas, mas de coisas maiores que vai mudando o rumo sem que você perceba. Então, hábitos e costumes da época, é difícil da gente fugir e às vezes é inevitável, porque influencia. Observa só, quem é que dita a regra que quando está todo mundo usando um tipo de cor, todos usam? Me explica isso. Quando uma bijuteria que está todo mundo usando, todos usam. A influência que nós sofremos da sociedade. Quer ver um outro exemplo? A parte de internet, de multimídia, de smartphone, tem ajudado a sua vida? O que você acha? Você gosta de ir na loteria pagar as coisas? Gosta de enfrentar a fila do banco aqui do Alcântara? Então hoje você faz tudo? É bom ou não é? É. E quantos daquelas pessoas que tinham dificuldade, não, isso eu não consigo, eu já passei da idade, mas daqui a pouco, hoje, as vovozinhas estão viciadas, meu filho. Fica lá de cabeça baixa, com o dedinho. Como é que mexe nisso? Aceita tudo. E daqui, o que está acontecendo? Querendo ou não, querido, essas influências acontecem. Porém, na mente, querido, há uma possibilidade de você fazer o diferencial, se você permitir o Espírito Santo atuar na sua vida. Caso não permita, o espírito desse mundo, querido, vai tomar conta da sua vida. Não adianta falar: está amarrado, pastor, eu repreendo. Isso não vai te ajudar em nada. Se você não preencher com as coisas de Deus, isso é certo. Eu conheci uma das pessoas que fazia vocal na igreja, que tinha uma música, uma das vozes mais lindas e afinadas que eu já vi. Para minha tristeza, eu pude ver hoje essa mesma pessoa, hoje fora da igreja, e não cantando mais as músicas direcionadas ao Senhor. O texto aqui diz: transforme-se pela renovação da sua mente. Isso é uma capacidade humana que o apóstolo está falando? Você pode, na força da mente, na sua capacidade? Não. Essa transformação acontece, querido, quando você permite que o Espírito Santo entre. Permite ser não amoldado por esse mundo, mas moldado pelo Espírito Santo. Permite ser discipulado, isso mesmo. Pessoas que te instrua, que te oriente, que você observe e diga: como que faz isso? E pega aquele conselho como palavra de Deus para a sua vida. Quando você faz isso, você está permitindo que a sua mente seja renovada, querido. Caso você não enche das coisas de Deus, é certo que as coisas desse mundo vai tomar conta. E veja esse exemplo: mas eu servi a casa do Senhor. Como pode, pastor? Pode, se você, querido, como servo e como serva de Deus, está na casa do Senhor, mas simplesmente servindo, sem se encher das coisas de Deus, com certeza, a sua mente não vai ser transformada pelo serviço. Você vai precisar aprender a ter essa vida separada. Há esse desejo aqui de alguém nesta noite, ter essa vida separada para o Senhor? Dizer: pastor, não importa onde eu esteja, a minha luz vai brilhar, a luz de Cristo. Aleluia!
Dentro da profissão, querido, não tem um campo melhor de evangelismo do que esse. Se você for o melhor profissional, uma irmã estava falando comigo sobre isso. Ela é escritora, já escreveu alguns livros aqui na área infantil, e ela disse: pastor, na área de ensino, você sabe qual é a área que domina lá. E lá eu posso, com esse livro, que tem sido destaque dentro da área de ensino, eu posso falar para as pessoas que é possível ter uma família funcional, quando existe um pai e uma mãe, e quando os princípios de Deus estão ali. Olha que grande oportunidade. O nosso campo de evangelismo, querido, é o nosso local de trabalho. Não é para você ficar longe dessas pessoas, não. A não ser que você não tenha certeza da sua salvação. A não ser que você está inseguro. A não ser que a sua mente não foi transformada. Mas se você tem essa convicção, saiba e tenha essa certeza que a luz de Cristo vai mudar não só você, mas continuar mudando a vida de muitos e muitas pessoas. A santificação, querido, é a realização no crente, pelo reconhecimento e identificação com Cristo em sua morte e ressurreição. Precisamos oferecer toda a faculdade, continuamente, ao domínio do Espírito Santo. Romanos 6, versículo 6 diz: pois sabemos que o nosso velho homem, está se referindo aí à sua natureza, não a figura masculina, foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejais escravo do pecado. Grava essa palavra, escravo do pecado. Pois que morreu, foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Então, para com essa historinha de que a carne é fraca. A sua carne hoje não é mais fraca, está sendo fortalecido pelo amor do Senhor Jesus. Aleluia! Para de arrumar desculpa. Para de querer se amoldar diante de uma falha e de uma dificuldade. Versículo 9: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-nos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Então, o que nós podemos ver nesse versículo 6, que há uma comparação aqui com o versículo 12, há uma outra forma de pecado, de escravidão do pecado, está aí no versículo 12, Romanos 6, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Não permita. Então eu tenho força sobre essa natureza? Tenho. Como que eu encontro essa força? Quando eu permito que a minha mente seja renovada. Deus morreu por mim. A maldição não faz parte mais da minha vida, porque Cristo a crucificou com ele. Aleluia. Aquelas palavras negativas não terão mais influência pela minha vida, que já teve durante muitos anos, mas por causa de Cristo eu não vou viver dessa escravidão, porque eu sou nova criatura. Não permita. Você pode barrar o pecado na sua vida. Você não pode barrar os pensamentos que vêm. Não tem como. Quem aqui pode dizer, nesse exato momento, que eu não estou pensando? Só em você pensar isso, você já perdeu o domínio. Mas dizer não e dar ação a esses pensamentos, você pode.
Não obedeçam os seus desejos. O desejo nosso natural, querido, sempre vai gritar para se amoldar às coisas do mundo. Versículo 13: não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de justiça. Antes ofereça o seu corpo a Deus, como quem voltou da morte para a vida. E ofereça o membro dos seus corpos a Ele, como instrumento de justiça. Será, querido, que mediante a esse versículo, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da nossa mente? Muitos cristãos não têm conseguido isso. E quando você faz isso, há uma condicional para que, nesse mesmo texto vai dizendo, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A realidade é que esse versículo não é real para muitas pessoas, porque não basta apenas citá-los. A vontade de Deus é boa, perfeita para a minha vida. Isso que ele está falando é verdade. Mas se você não permite, se você permite ser moldado por esse mundo, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Não porque Deus não queira, porque você mesmo não permitiu. Esse versículo não é verdade para muitos cristãos. Não que ele não seja verdadeiro, porque essas pessoas não praticam. Queridos, estar separado não é algo opcional. Não, pastor, isso é coisa das igrejas tradicionais. Eu aprendi com o pastor, não tem problema de separar. Ele já separou 2 vezes. Não tem problema de fumar. Fulano fuma e é uma bênção, pastor. É uma bênção para quem? O servo de Deus, querido, ele entende que existem condições. A santificação não é algo opcional para os crentes em Cristo. É uma condicional para você experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. E a condição é tão simples, está aí no próprio Romanos 12, versículo 2. Deus só te pede isso. Só se separe das coisas do mundo. Dá para você fazer isso? Porque eu vou transformar você se houver esse desejo no seu coração. Não se amolde, essa é a condição, ao padrão desse mundo. Aquele pássaro que nós vimos, ele usa aquele sistema de se amoldar e pousa sempre em um toco morto para sobreviver. Um crente que se amolda ao sistema desse mundo está se disfarçando diante de um tronco morto, mas não para sobreviver, mas para a morte eterna. Eu posso afirmar, querido, que nós podemos fazer diferente. E hoje é o desafio da igreja do Senhor aqui na face da terra. Para mim é o maior desafio. Nos últimos dias tem sido esse. Na intenção da igreja querer ganhar o mundo para Cristo. E que essa tem que ser a intenção, por não ter a sua mente transformada por Cristo. Ao invés de ganhar aquelas vidas para o Senhor, a igreja tem se tornado mundana e amoldada. Tem louvor? Tem, pastor. Tem louvores que a gente canta na igreja? Tem músicos, tem pregador,
tem pregadora, tem dízimo, tem oferta. Abre até a Bíblia. Existe um lugar onde eu moro que diz assim: servindo a Cristo. Aí embaixo vem dizendo Centro Espírita. Servindo a Cristo. Ó, se está servindo a Cristo, aqueles que são amoldados vai dizendo: é de Deus, pastor. Não, não é. Esse tem sido o nosso maior desafio, querido. Mas a boa notícia é que nem tudo está perdido. Através do século, Deus tem separado a sua igreja. Aleluia! Uma irmã estava falando comigo aqui hoje pela manhã. Foi hoje pela manhã? Eu estou agora, pareceu, fiquei em dúvida agora. Acho que não foi hoje não. Ela disse: olha, pastor, uma família totalmente religiosa, que não servia a Deus, mas achando que estava servindo a Deus, precisou ir para um lugar muito longe. Naquele lugar não tinha diversão, um lugar extremamente pequeno, mas conheceu um pastor. E esse pastor pregou para essa pessoa, para essa família. E não é que essa família se converteu, pastor? Aleluia! Ainda existe um povo separado que está vivendo a mensagem do reino de Deus. Aleluia! Existe ainda um povo que está cumprindo a sua palavra e está sendo separado para o Senhor. Deus tem separado, e a sua intenção é que os remidos sejam um povo parecido com Ele. Quando você submete a oração, a palavra, não será o espírito desse mundo que vai inundar o seu coração, mas será o Espírito Santo de Deus, e vai inundar o seu coração e a sua mente. Você vai ter a alegria de ver a casa do Senhor, mesmo quando for no primeiro horário, cheio de sono. Você vai poder dizer: alegrei-me quando me acordaram e me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos estar de pé. Deus, querido, remove toda essa contaminação. Usar uma roupa branca não é fácil, requer alguns cuidados. Não pode se encostar. Veja onde você vai sentar, porque suja com facilidade e marca. Mas existe água que pode limpar e tirar aquela sujeira. Deus coloca sobre o seu povo vestes limpas. Se por algum motivo essas vestes se sujarem, você pode fazer essa oração que eu vou fazer agora. Feche seus olhos. Quero pedir que apaguem essa lâmpada como de costume, por favor, me ajude. Eu quero que você faça essa oração. O que o Espírito Santo tem falado nesse exato momento, e que você percebe que nesta área você está como aquele animal, aquele bicho, o urutau. Ele faz pelo bom motivo, porque essa é a sua natureza. Mas você, querido, não precisa se amoldar ao local que você vive. Peça a Deus essa renovação. Senhor, renove a minha mente. Existem coisas que eu estou permitindo com a maior naturalidade. Estou voltando. Aquela velha natureza, aqueles velhos hábitos.
Mas essa é a hora de você pedir socorro ao Senhor. E Deus pode remover de você toda essa contaminação, tudo aquilo que tem separado você dele. Você precisa apenas tomar essa decisão. Isso é possível, querido, através da obra da expiação de Cristo, através desse Deus Santo. Não se conforme, mas aceite a retidão de Cristo sobre a sua vida. A santificação ocorre pela fé em Cristo Jesus. Você pode pedir nessa hora: Senhor, me ajude, limpa a minha mente, Senhor. Tem alguém aqui que quer fazer essa oração? Coloque a mão no seu coração, que o Espírito Santo falou com você. Senhor, aquela paixão, parece que as circunstâncias da vida têm me abatido. Raciocine, pense, não tem como dizer para você, mas eu peço nessa hora, Espírito Santo, vai agindo sobre cada vida que aqui está, vai trazendo à memória tudo aquilo que tem impedindo você. O Senhor está atuando nesse exato momento. Você crê nisso? Dê glória a Deus. Deus está vendo a sua vida, Deus está atuando em você. Senhor, me ajude a ser um crente, uma pessoa autêntica, uma pessoa que não tem mais vontade das coisas do mundo. Deixa eu ver o que aconteceu depois que eu saí da igreja. O servo de Deus se alegra, aleluia. O servo de Deus dá glória, o servo de Deus confirma a sua bênção, o servo de Deus vive essa palavra, o servo de Deus tem essa certeza de que Deus é bom. Deus nessa hora está atuando, Deus nessa hora está mostrando para você: é possível, é possível. Não se amolde, o meu Espírito está com você. Todo o tempo que você clamar, você vai receber essa porção. Se arrependa, transforme pela renovação da minha mente. Senhor, eu não vou mais acessar aquele site, eu não vou andar com essa turma, eu não vou andar com esse grupo. Ah, mas são meus amigos desde a infância. São servos de Deus. Você tem feito a diferença? Pense sobre isso. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Lá do início, mais que Ele cresça. Peça ao Senhor paz em ti. E menos de mim, e menos de
apareça, e eu me constranja com a sua glória. em todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os. Que ele cresça, que ele cresça, Eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória. em todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ó Senhor Jesus, nós te bendizemos, Jesus, por tamanha graça, tamanha bondade. Engrandecemos o Senhor. E como sua palavra nos alertou, queremos ser essência sua, ser o sal da terra, não ser sal de mais, não ser sal de menos, mas ser sal no ponto certo, Senhor Jesus. E que essa presença, a presença do Espírito Santo em mim, a presença do Espírito Santo na igreja, a presença do Espírito Santo sobre todos esses que assistem e que não conseguiram estar aqui, que essa presença gostosa do Senhor possa nos dar essa liberdade para sermos teus filhos aonde quer que nós estejamos e não nos amoldarmos, Senhor Jesus, a este mundo, mas sermos filhos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Ser filhos na faculdade, no trabalho, ser filhos. Menos de mim, menos de mim. Mais de quem? De ti. Muito mais. De ti. E menos de Senhor, nós te louvamos e nós te engrandecemos porque Tu és grande e a Sua fidelidade dura para sempre, Jesus. Nós exaltamos o Senhor, pois sabemos que sem Ti, Senhor, nada nós podemos fazer. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe você que está em casa, que o Senhor te conduza em paz. Eu poderia estar em qualquer